Existe um momento na vida de toda pessoa que crê que é mais difícil do que qualquer provação visível. Não é a perda em si. Não é a dor em si. É o silêncio que vem junto com a dor. É quando você ajoelha, chora, grita para o céu, e parece que o céu está fechado. Parece que sua oração bate no teto e cai de volta no chão. Parece que Deus, exatamente o Deus em quem você sempre confiou, virou as costas para você justamente quando você mais precisava dele. Esse sentimento é mais comum do que qualquer líder religioso admite. Pessoas que frequentam igrejas há décadas passam por isso. Pastores passam por isso. Missionários passam por isso. E a maioria guarda silêncio porque tem vergonha de admitir que está com raiva de Deus, que está confusa com Deus, que está duvidando de Deus. A religião muitas vezes criou um ambiente onde você precisa fingir que está bem, fingir que a fé está inabalável, fingir que o sorriso é genuíno, quando por dentro você está desmoronando. Mas se você abre a Bíblia com honestidade, você encontra pessoas reais que sentiram exatamente isso. Jó é talvez o exemplo mais poderoso. Jó não era um homem qualquer. A própria Bíblia o descreve como íntegro, reto, temente a Deus, alguém que se afastava do mal. Era um homem de oração, de caráter, de fé genuína. E em questão de horas, tudo que ele tinha foi destruído. Os filhos morreram. O patrimônio desapareceu. A saúde foi embora. E a esposa, que deveria ser seu apoio, disse: amaldiçoa a Deus e morre. O que Jó fez? Ele não pregou um sermão bonito. Ele lamentou. Ele disse que preferia não ter nascido. Ele questionou Deus diretamente. Ele pediu explicações. E o mais impressionante, Deus não o repreendeu por isso. No final do livro, Deus diz que Jó falou o que era reto, ao contrário dos amigos que ficaram tentando defender Deus com teologia fria enquanto Jó sangrava. Isso nos ensina algo fundamental. Você pode ser honesto com Deus sobre sua dor. Você não precisa esconder o desespero com linguagem religiosa bonita. Deus não se ofende com sua honestidade, ele se ofende com sua hipocrisia religiosa. Há uma diferença enorme entre questionar Deus com o coração aberto e blasfemar com o coração fechado. Jó questionou com o coração aberto, e Deus honrou isso. Agora, por que Deus fica em silêncio? Por que nos momentos mais difíceis, quando mais precisamos ouvir a voz de Deus, ela parece tão distante? Existe uma imagem que pode ajudar a entender isso. Imagine que você está na mesa de cirurgia. O médico está operando seu coração. Ele não conversa com você durante a operação, você está anestesiado, incapaz de compreender o que está acontecendo. Mas o cirurgião está completamente presente, completamente focado, trabalhando com precisão em cada detalhe para salvar sua vida. O silêncio não é abandono, é concentração total. Deus muitas vezes trabalha assim. Nos momentos mais críticos da nossa formação espiritual e emocional, Ele está mais presente do que nunca, mas de uma forma que nossos sentidos não conseguem captar. Não porque Ele seja distante, mas porque o que Ele está fazendo em nós é profundo demais para ser percebido pela superfície das emoções. O Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O verbo aquietar aqui, no hebraico original, significa soltar, largar, parar de lutar. Deus está dizendo: para de lutar contra o silêncio. Para de tentar forçar uma resposta. Aquieta-se, não porque está tudo bem, mas porque eu ainda sou Deus mesmo quando você não consegue me sentir. Muita gente abandona a fé exatamente no momento em que estava na sala de operação. Saem da mesa antes da cirurgia terminar e passam o resto da vida sem entender por que ficaram com a cicatriz sem a cura. O silêncio de Deus não é um convite para você ir embora. É um convite para você confiar mais fundo do que seus sentimentos conseguem alcançar. Uma das perguntas mais honestas que um ser humano pode fazer é essa: onde está Deus quando eu sofro? Não como blasfêmia, mas como grito genuíno de quem está na escuridão e não consegue enxergar saída. É uma pergunta que merece uma resposta real, não um versículo solto, não um clichê religioso, não um sorriso pastoral que esconde o vazio da resposta. A resposta bíblica é surpreendente. Deus não está apenas observando o seu sofrimento de longe, com pena, esperando que você passe logo por aquilo. A Bíblia revela que Deus está ativamente trabalhando dentro do sofrimento, usando cada camada da dor como material de construção para algo que ainda não é visível. Romanos 8:28 é talvez o versículo mais citado e menos compreendido de toda a Bíblia.
Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A palavra cooperam, no grego original, é sinérgio, de onde vem a palavra sinergia. Significa que as coisas trabalham juntas, em conjunto, produzindo um resultado que nenhuma delas produziria sozinha. A dor sozinha não produz o resultado. A alegria sozinha não produz o resultado. A perda sozinha não produz. A restauração sozinha não produz. É a combinação de tudo, inclusive as coisas que você nunca escolheria, que produz o bem que Deus tem em mente para você. E repare, o versículo não diz que todas as coisas são boas. Diz que todas as coisas cooperam para o bem. Há uma diferença brutal entre essas duas afirmações. A traição não é boa. A perda de um filho não é boa. A doença não é boa. O abandono não é bom. Mas Deus é tão soberano, tão habilidoso, tão além da nossa compreensão que Ele consegue pegar o que é mau e transformá-lo em combustível para algo bom. A história de José em Gênesis é a ilustração mais completa disso. José era o filho amado de Jacó, tinha visões e sonhos de um futuro grandioso. E então a vida desabou sobre ele de uma forma que parece roteiro de tragédia. Os próprios irmãos o jogaram numa cova e depois o venderam como escravo para mercadores egípcios. Escravo. O filho amado, o que tinha sonhos de grandeza, foi vendido por 20 moedas de prata pelos irmãos de sangue. No Egito, José se destacou e conquistou a confiança de seu senhor, e então foi acusado falsamente pela esposa desse senhor e jogado na prisão. Inocente. Trabalhando com integridade. Fazendo tudo certo. E foi parar na prisão. Na prisão, ajudou 2 companheiros interpretando sonhos, pedindo apenas que se lembrassem dele quando saíssem, e foi esquecido por 2 anos. A cada capítulo, parecia que Deus tinha ido embora. A cada reviravolta, parecia que os sonhos eram mentira. Mas o texto bíblico revela algo que José não podia ver: o Senhor estava com José. Essa frase aparece repetidamente, em cada fase de sofrimento. Deus estava com ele na cova. Deus estava com ele na escravidão. Deus estava com ele na prisão. Não apenas observando, trabalhando, moldando, posicionando. E então chegou o momento. Faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. O copeiro, que tinha sido companheiro de prisão de José, finalmente se lembrou dele. José foi chamado, interpretou os sonhos, e em questão de horas passou de prisioneiro a segundo homem mais poderoso do Egito. Toda dor, toda rejeição, toda injustiça, havia colocado José exatamente no lugar certo, na hora certa, com a formação certa, para cumprir um propósito que salvaria nações inteiras. E quando os irmãos vieram ao Egito buscando comida durante a fome, tremendo de medo diante do irmão que tinham vendido, José disse algo que resume toda a teologia do sofrimento: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou isso para o bem. Ele não negou que foi mal. Não fingiu que não doeu. Mas reconheceu que Deus tinha uma arquitetura maior operando por dentro de toda aquela dor. A pergunta que fica para você que está assistindo a esse vídeo é esta: e se a sua história também tiver uma arquitetura que você ainda não consegue enxergar? E se cada camada de dor que você viveu até aqui estiver sendo usada para te posicionar em algo que ainda não chegou? O ouro mais puro é o que passou pelo fogo mais intenso. O processo não é punição, é preparação. Deus não desperdiça nenhuma dor. Ele é o mestre de transformar cinzas em beleza, luto em alegria, espírito angustiado em manto de louvor, exatamente como diz Isaías 61:3. Cada detalhe do que você viveu está nas mãos de um Deus que sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende nada do que está acontecendo. Entender que Deus está agindo nos piores momentos é uma coisa. Saber como se posicionar para receber essa ação é outra. Há pessoas que passam pelos mesmos processos difíceis e saem transformadas, fortalecidas, com uma fé mais profunda e uma vida mais plena. E há pessoas que passam pelos mesmos processos e saem amargas, fechadas, destruídas. O processo foi parecido. O que mudou foi a postura interna de cada uma. A primeira postura que abre espaço para Deus agir é a rendição. Não a rendição de quem desistiu, mas a rendição de quem parou de lutar contra o processo. Há uma luta que é necessária, a luta pela fé, pela esperança, pela sua vida. Mas há uma luta que é destrutiva, a luta contra a vontade de Deus, contra o tempo de Deus, contra o processo de Deus. Quando você para de gastar energia tentando sair do processo a qualquer custo e começa a perguntar: o que eu posso aprender aqui?
Algo muda. Isso não é passividade. É sabedoria. É o que Jesus demonstrou no Getsêmani. Ele estava com angústia de morte, suando sangue, pedindo que o cálice passasse, e ao mesmo tempo dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Rendição não é fingir que está tudo bem. É confiar que quem está no controle é maior do que a situação. A segunda postura é a declaração. Há um poder sobrenatural em falar a palavra de Deus sobre sua vida mesmo quando você não sente absolutamente nada. Isso parece contraintuitivo porque a nossa cultura baseia tudo no sentimento. Se você não sente, não é real. Mas a fé bíblica funciona de forma inversa. Você declara o que é verdade segundo a palavra de Deus, e os sentimentos vêm depois. Pela sua ferida fui curado. Mesmo sangrando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo com a conta no vermelho, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mesmo sentindo-se fraco, declarar não é negar a realidade. É escolher qual realidade vai governar sua vida, a realidade do que você vê e sente, ou a realidade do que Deus diz. E a realidade de Deus é mais sólida, mais permanente e mais poderosa do que qualquer coisa que seus sentidos consigam captar. A terceira postura é a comunhão. E essa talvez seja a mais difícil porque vai na contramão do que a dor quer fazer com você. A dor quer te isolar. Quer te convencer de que ninguém entende, de que ninguém se importa, de que é melhor fechar a porta e enfrentar tudo sozinho. E exatamente quando você cede a esse impulso, a dor cresce. O isolamento é o ambiente perfeito para o desespero se multiplicar. Comunhão com Deus nos momentos difíceis não precisa ser uma oração elaborada. Pode ser um gemido. Pode ser sentar em silêncio na presença dele. Pode ser abrir a Bíblia num salmo de lamento e dizer: Deus, é exatamente assim que eu estou. E comunhão com pessoas certas. Não qualquer pessoa, mas pessoas que oram, que encorajam com verdade, que ficam ao seu lado sem precisar ter todas as respostas, é parte do processo de cura que Deus usa. Eclesiastes 4:12 diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Você, Deus, e a comunidade certa formam um cordão que nenhuma tempestade consegue romper. Mas quando você se isola, você corta 2/3 desse cordão e fica tentando segurar sozinho o que foi projetado para ser sustentado por 3. A quarta postura é a gratidão no processo. Não gratidão performática, não fingir que está feliz por estar sofrendo, mas encontrar, mesmo no meio da dor, pontos concretos pelos quais ser grato. Você ainda está respirando. Você ainda tem uma história sendo escrita. Você ainda tem um Deus que prometeu nunca te deixar nem te abandonar. A gratidão não resolve o problema, mas ela muda o ângulo de visão, e quando você muda o ângulo, você começa a ver coisas que antes estavam escondidas pela dor. Termino esse bloco com isso. Você não precisa entender tudo o que Deus está fazendo. Jó não entendeu. José não entendeu enquanto estava na prisão. Davi não entendia quando fugia de Saul nas cavernas. Mas todos eles chegaram a um ponto em que a história fez sentido, e você também vai chegar. Confie no caráter de Deus quando você não consegue entender os caminhos de Deus. Porque Ele é bom. Ele é fiel. E Ele não vai desperdiçar nada do que você viveu.